Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o manjericão, uma erva aromática muito popular na culinária. Vamos aprender como cultivar manjericão em casa, desde o plantio até os cuidados que ele precisa para crescer saudável. Primeiro, vamos ver quais são os tipos de manjericão mais comuns e como escolher o melhor para o seu jardim. Depois, vamos aprender como plantar manjericão a partir de sementes ou mudas. Também vamos falar sobre os cuidados que o manjericão precisa, como a quantidade de luz, água e nutrientes. E, claro, vamos dar dicas de como colher e usar o manjericão na cozinha. Então, se você quer aprender a cultivar manjericão em casa, não deixe de assistir a este vídeo. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o manjericão, uma erva aromática deliciosa e super versátil que pode ser facilmente cultivada em casa, seja em vasos ou na horta. O manjericão é uma planta anual, ou seja, completa seu ciclo de vida em um ano. Ele é originário da Índia e pertence à família Lamiaceae, a mesma da hortelã e do alecrim. Existem diversas variedades de manjericão, cada uma com suas características próprias, como o manjericão de folha larga, o manjericão roxo e o manjericão limão. O manjericão é uma planta que gosta de calor e sol. Por isso, o ideal é plantá-lo na primavera ou no verão, quando as temperaturas estão mais amenas. Se você mora em um lugar com invernos rigorosos, pode começar o cultivo em ambientes internos e transplantar para o jardim ou vasos. Quando o tempo estiver mais quente. Para plantar mudas de manjericão, você pode comprar sementes em lojas especializadas ou usar sementes colhidas de plantas adultas. Semeie as sementes em um substrato leve e úmido, como vermiculita ou fibra de cocô. Mantenha o substrato úmido e em um local quente e ensolarado. As mudas devem germinar em cerca de 7 a 14 dias. Para plantar manjericão em vasos, escolha um vaso com pelo menos 20 cm de diâmetro e com furos para drenagem. Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Plante as mudas a uma distância de 15 a 20 cm entre si. Regue regularmente, mantendo o substrato úmido, mas não encharcado. Para plantar manjericão na horta, escolha um local ensolarado e com solo bem drenado. Prepare o solo adicionando composto orgânico ou humus de minhoca. Plante as mudas a uma distância de 30 a 40 centímetros entre si. Regue regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado. O manjericão é uma planta relativamente fácil de cuidar. No entanto, é importante ficar atento a alguns cuidados básicos. Regue o manjericão regularmente, mantendo o solo ou substrato úmido, mas não encharcado. Adubação e adubar o manjericão a cada 15 dias com um fertilizante orgânico líquido. Pode o manjericão regularmente para estimular o crescimento de novas folhas. Pragas e doenças. O manjericão pode ser atacado por algumas pragas e doenças, como pulgões, ácaros e doenças fúngicas. Fique atento aos sinais de infestação e trate as plantas o mais rápido possível. Você pode começar a colher as folhas de manjericão quando as plantas atingirem cerca de 15 centímetros de altura. Colha as folhas pela manhã, quando elas estão mais frescas e aromáticas. Você pode usar as folhas frescas em saladas, molhos, sopas e outros pratos. O manjericão também pode ser seco ou congelado para uso posterior. Para secar o manjericão, amarre os talos em pequenos feixes e pendure-os em um local fresco e seco. Para congelar o manjericão, lave as folhas, seque-as bem e coloque-as em sacos plásticos ou recipientes herméticos. Para prolongar a vida útil do manjericão fresco, guarde-o na geladeira em um saco plástico ou recipiente hermético. O manjericão é uma planta que atrai abelhas e outros insetos polinizadores. O manjericão é uma erva aromática que combina bem com diversos pratos, como pizzas, massas, saladas e molhos. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Agora é só colocar a mão na massa e começar a cultivar seu próprio manjericão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma das ervas mais queridas e versáteis da culinária, o manjericão. O manjericão é uma planta que adora calor, então a melhor época para plantá-lo é na primavera ou no verão. Se você mora em um clima mais frio,
pode começar a cultivar o manjericão dentro de casa algumas semanas antes da última geada. Existem duas maneiras principais de cultivar manjericão: em vasos ou em hortas. Em vasos, escolha um vaso com pelo menos 20 cm de diâmetro e com furos de drenagem. Encha o vaso com um solo bem drenado e rico em matéria orgânica. Plante as sementes de manjericão a cerca de 1 cm de profundidade e regue bem. Coloque o vaso em um local ensolarado e regue regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado. Em hortas, escolha um local ensolarado e com solo bem drenado. Plante as sementes de manjericão a cerca de 30 cm de distância umas das outras. Regue bem e mantenha o solo úmido. Existem muitas variedades diferentes de manjericão, cada uma com seu próprio sabor e aroma únicos. Algumas das variedades mais populares incluem o manjericão genovês, o tipo mais comum de manjericão, com folhas grandes e um sabor intenso. Manjericão limão tem um sabor cítrico refrescante. Manjericão canela tem um sabor adocicado e picante. Manjericão tailandês tem um sabor picante e anisado. O manjericão é uma planta relativamente fácil de cultivar, mas pode ser afetada por alguns problemas, como pulgões, esses pequenos. Insetos sugam a seiva das folhas do manjericão, fazendo com que elas fiquem amareladas e enroladas. Para controlar os pulgões, você pode usar um spray de água com sabão ou um inseticida orgânico. Míldio, essa doença fúngica causa manchas amarelas nas folhas do manjericão. Para controlar o míldio, você deve remover as folhas afetadas e evitar regar as plantas em excesso. Podridão radicular, essa doença é causada pelo excesso de água e pode matar a planta. Para evitar a podridão radicular, você deve garantir que o solo esteja bem drenado e regar as plantas apenas quando o solo estiver seco. Você pode começar a colher as folhas de manjericão assim que a planta tiver cerca de 15 cm de altura. Para colher as folhas, corte-as na base do caule com uma tesoura afiada. Você pode armazenar as folhas de manjericão frescas na geladeira por até uma semana ou congela-las para uso posterior. Espero que este vídeo tenha ajudado você a aprender como cultivar e cuidar do manjericão. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo.